Irmãos, estou muito feliz nessa noite. Orem por mim quando estiver ministrando, porque de madrugada eu pego o voo. Então eu preciso de graça nessa noite. E eu sei que o Senhor está aqui, aleluia. Ele está aqui, amém. Deus é maravilhoso, Ele é grande, Ele é poderoso. Não há outro além dEle. A gente não precisa de um estímulo para elogiá-lo. Ele vive, basta, Ele vive. Ele ressuscitou, Ele entrou na morte e venceu a morte. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se eu puder dar um título para o compartilhamento dessa noite, seria Até o Último Homem. Quantos aqui já ouviram um filme Até o Último Homem? Agora a gente tem um telão que dá para colocar umas fotos bonitas, né? Quantos aqui já viram esse filme? Bom, para quem esteve conosco no passado, sabe que a gente foi muito ministrado por esse filme. E a gente ficou aqui algumas horas sendo ministrados pelo Senhor, olhando algumas lições desse filme no ano passado. E eu quero aqui compartilhar com vocês Até o Último Homem. Eu vou entrar na palavra já já. Até o Último Homem é um filme de 2016 e que tem ganhado o coração de muitos pela qualidade do filme. Ele conta uma história real, é baseado numa história real que mistura guerra e fé. É um contexto de Segunda Guerra Mundial e conta a jornada de um jovem chamado Desmond Doss, que foi interpretado pelo Andrew Garfield, você sabe, né? Andrew Garfield, aquele que fez Homem-Aranha. E o filme conta a história desse jovem, um jovem cristão, adventista. No filme ele é conhecido por ser um objetor de consciência, porque ele decide não pegar em armas, não entrar em batalhas, não entrar em nenhum tipo de combate direto. E a gente está falando de um contexto de Segunda Guerra Mundial. Então pensa, um jovem cristão, adventista, objetor de consciência, que decidiu não pegar em armas. Na sua infância ele teve um trauma, num descuido, num incidente, quase que ele perde o seu irmão por causa de um tiro. Então ele decide desde pequeno não se envolver com armas. O seu pai se envolvia, o seu pai era um reservista, e por esse trauma ele decide desde pequenininho ser um objetor de consciência. Só que quando chega na sua juventude, ele está num cenário de guerra, os seus amigos se alistando para a guerra, fazendo testes para poder ver se ia passar ou não, e dois dos seus amigos que queriam muito estar participando da Segunda Guerra Mundial, eles não passam na prova. E eles ficam tão decepcionados por não passar na prova, que eles tiram a sua vida, se suicidam, e aquilo mexe com Doss, e ele decide, por questão de honra, mesmo sendo um objetor de consciência, não deixar de participar. Então ele se alista para a Segunda Guerra Mundial. O grande dilema é que ele não pegava em armas. Ora, como um jovem vai para uma batalha sem pegar em armas, sem entrar em combate? E ele era bom em tudo. Ele não pegava em armas, ele não entrava em nenhum combate direto, mas ele tinha muitas qualidades. Ele era um exímio corredor, ele tinha um porte muito flexível, ele era salteador, ele saltava grandes obstáculos, superava desafios. Só que pelo fato de não pegar em armas, começa a ter um climão dentro do batalhão, a ponto das pessoas quererem expulsá-lo. E ele chega aí para Supremo Tribunal, e quase que ele vai, se o seu pai não intervém, não intercede, e ele consegue ser liberado. Então ele começa a ser zombado ali naquele campo de batalha, ainda no campo de treinamento, e aquela turma do exército americano não sabia que aquele cara era uma grande arma, um grande diferencial para a guerra, porque ele se torna um médico resgatador. Diga comigo, resgatador. O filme, na verdade, começa com uma cena de guerra, aquela cena de caos, os inimigos em trincheiras. Eles estavam enfrentando, os Estados Unidos enfrentando os japoneses, e ele está ali naquele caos todo, com homens completamente dilacerados, e ele orando ao Senhor: Deus, por favor, me ajuda a salvar mais um. O lema dele era não deixar ninguém para trás, era não desistir daqueles que todos já tinham desistido. E aquele jovem que era zombado por todos, ele começa a se tornar um grande diferencial. A cena que mais
me marca nesse filme, de várias cenas que a gente tirou no ano passado aqui, foi pegando ponto por ponto, fazendo um paralelo com a palavra de Deus, mas a cena que mais me marca é quando aqueles jovens, eles estão num caminhão cantando aqueles hinos de guerra, aquelas músicas de guerra, já preparando para subir o penhasco para guerrear contra os japoneses, e eles estão ali num clima de alegria, num clima de festa, porque um brincava com o outro, zoava o outro, só que dado um momento, quando chega um momento, muda-se o clima, quando vem um comboio com corpos completamente dilacerados, corpos sem braços, sem pernas, corpos sem cabeça, todos ali mortos. Era o caminhão que estava voltando daquele penhasco, e aqueles corpos estavam sendo levados para as famílias para serem enterrados. E ali naquele momento, aqueles jovens que antes competiam entre si, aqueles jovens que estavam num clima de festa, ali naquele momento cai a ficha na cabeça deles, de que eles estavam indo para a morte, para se tornarem verdadeiros mártires. Quantos aqui já viram esse filme e foram impactados por essa parte? Amém? Isso nos impactou muito no ano passado, porque esse jovem chamado Dawes, ele a todo momento ele está buscando remover ou levantar os feridos. Homens que todo mundo já tinha desistido, ele decidiu não desistir. Diga comigo, quando todos desistem, eu não vou desistir. Esse era o dilema do Dawes. A todo momento ele orava: Deus, não me deixa desistir, me permita salvar mais um. A ponto daquele jovem, diante ali do sargento, o próprio sargento já tinha desistido. O próprio sargento, vendo os seus colegas ali de batalha, sem braço, totalmente feridos, destruídos por causa de granada, já tinham desistido, mas o Dawes, ele não desistiu. Deus, me permita salvar mais um. Deus, me permita salvar mais um. E ao todo, aquele jovem, ele salva 75 homens no campo de batalha, e até o inimigo, até um japonês, ele ajuda carregando nos seus ombros. E aqueles rapazes que antes zombavam de Desmond Doss, agora estavam vendo nele a sua única esperança de sobreviver. E eu lembro que foi muito interessante ver esse filme, ele é maravilhoso. A gente fez esse estudo no ano passado, pegando cada ponto desse filme. A gente permitiu Deus ministrar no nosso coração sobre não desistir das pessoas. Algumas palavras ficaram marcadas para nós, como mão na cruz, braços dados. Quantos aqui se lembram? Sobre renúncia, mas também sobre unidade. Ninguém solta a mão de ninguém. Diga comigo, ninguém solta a mão de ninguém. Ah, que saudade. Mão na cruz, braços dados, renúncia, sacrifício, unidade. E a gente permitiu Deus ministrar nos nossos corações amor sacrificial. A gente permitiu Deus ministrar nos nossos corações suportar uns aos outros, um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. O Senhor ministrou sobre não desistir daqueles que todos já tinham desistido. O Senhor ensinou para nós sobre compaixão, sobre olhar o próximo e não deixar o próximo ficar caído. Nós vamos levantar quem precisa ser levantado. E foi interessante que no momento em que eu estava ministrando uma palavra com base nesse filme, que não é essa palavra aqui, o que a gente pegou cada ponto do filme, foram uns 20 pontos. Eu falava para a turma que estava aqui: sabe o que a gente precisa nesses dias, meus irmãos? Nós precisamos de uma medida de dós. O que nós precisamos? Uma medida de dós, se doar por alguém. De que nós precisamos? De que nós precisamos? E eu repeti isso várias vezes. Até quando? Até o último homem. E eu lembro que enquanto eu falava isso, o meu irmão, o pastor Gui, que estava sentado aqui na frente, ele recebe uma mensagem no celular dele. Ele estava aqui, isso já era tarde, a Lorena estava em casa, a Lorena estava grávida e tinha feito uns exames e viu que precisava de suplementação. O suplemento dela era para suplementar e fortalecer os ossos. Ela chega: amor, você está aonde? Eu estou na igreja. Então, quando você sair da igreja, compra para mim, mas tem que passar hoje. Você compra um suplemento vitamínico de fortalecimento dos ossos.
E aí o Gui falou assim, qual? Tá aqui, eu vou te passar a caixinha. Tira uma foto, qual era o nome do remédio? DOS. Eu nunca tinha visto aquele remédio. Irmão, aquele momento a gente entrou num êxtase assim de alegria, de uma euforia. Por quê? Porque a gente estava falando sobre isso. A gente tinha acabado de falar, nós precisamos de uma medida de DOS. O que nós precisamos? O que a igreja brasileira precisa nesses dias? Uma medida de DOS. Deus me ajuda a ir atrás do último homem. Deus me ajuda, mão na cruz, braços dados. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém vai desistir de ninguém. E na hora, a Lorena manda aquela mensagem, ou seja, Deus estava, queridão, o Pai está on. O Wi-Fi está acelerado. Ele fala conosco, Ele continua falando conosco, todos os dias Ele quer falar com você, amém? Aleluia, Ele fala aos nossos corações. E por que eu estou retornando esse assunto aqui nessa noite, né? Meditando nas palavras que foram ministradas no Catálise. Eu podia estar falando hoje aqui de outros temas, de paixão por Jesus, de fervor, mas se a gente quer uma catálise do Espírito, se a gente quer ver um exército se levantar, a gente tem que estar decidido a ir até o último homem, não deixar ninguém para trás, amém? Nós precisamos de uma medida de compaixão no nosso coração. Não basta a gente viver uma vida satisfeita com a nossa vida com Deus. Nós precisamos, assim como esse homem chamado Dós, sermos resgatadores, restauradores de alma, porque foi para isso que Cristo nos chamou, para o ministério da reconciliação. Abra comigo 2 Samuel capítulo 4, verso 4. 2 Samuel capítulo 4, verso 4. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. E esse menino tinha 5 anos de idade, quando se ouviu a notícia de que em Jezreel, Saul e Jonatas haviam tombado, haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, todavia, na pressa, ela o deixou cair. Ele ficou ferido, ele ficou manco, aleijado, e o seu nome era Mefibosete. Agora pula para o 2 Samuel capítulo 9, verso 3, por favor. 2 Samuel, capítulo 9. Aliás, começa do verso 1, por gentileza. Depois da batalha que resultou na morte de... 9:1. 2 Samuel, capítulo 9:1. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que há alguma pessoa da família de Saul que ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Verso 2. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar benevolência, lealdade a Deus? Ao que replicou Ziba: há ainda um último homem, ainda há um filho de Jonatas aleijado nos pés. Irmãos, tem muitas coisas que a gente poderia estar extraindo aqui, que me chama a atenção nesse texto. Nós falamos muito desse texto de 2 Samuel no ano passado, mas eu quero fazer aqui uma breve contextualização. Se você olhar, passeia comigo, 2 Samuel 4, eu não vou ler agora. Em 2 Samuel 4, Davi morre, Saul morre. Você vai ver nesse texto que há uma batalha em Jezreel. Os filisteus avançam contra o povo de Israel, e Saul era um líder que tinha sido abençoado por Deus. Saul era um líder que tinha recebido graça de Deus por meio do profeta Samuel para um propósito. Só que esse líder que foi abençoado por Deus, ele desobedece. Esse líder que foi abençoado por Deus, que foi um grande homem de Deus, esse cara peca, ele desobedece, ele cai. E agora, por não se arrepender, pelo seu orgulho, esse líder morre. E ele morre como? Vocês lembram da história? Saul está fugindo dos filisteus, ele é alvejado, uma flecha é enfincada nele, e ele fica com medo de ser levado ferido para o território dos filisteus. Ele faz um pedido ao seu escudeiro: mata-me, pega a espada e me mata. O escudeiro fez sim ou não?
Não, o que ele faz? Ele pega a sua própria espada e ele se lança sobre a sua espada. Saul é morto à sua própria espada. Saul é morto segundo a sua própria verdade. Irmão, quanta gente aí tem morrido na sua própria espada? Quanta gente aí tem morrido naquilo que pregava, na palavra que proferia? Irmão, tudo que a gente prega, se a gente não tiver cuidado, vai nos pregar, vai nos pegar. Isso ocorre com Saul. Saul, então, ele é exposto ali nessa batalha em Jezreel. No capítulo 5, então, como Saul passa, Davi assume o reinado de Israel. Ele já era rei sobre Hebrom, agora ele assume o reinado de Israel. E a primeira coisa que Davi faz, quando ele é estabelecido no trono, é: como trarei a mim a presença de Deus? Ora, Davi sabia que a promessa era que o trono do Senhor se estabeleceria em Sião, em Jerusalém. Então a primeira coisa que ele faz é tentar pegar a arca que estava na casa de Abinadab, ok? E levar para Sião. Só que tem um problema: por um descuido, por não se atentarem às escrituras, alguém fica no caminho. Uzá morre. A arca que estava sendo transportada por carros de boi, ela tomba. Uzá, na tentativa de proteger a presença, estende a mão e ele é morto, fulminado, e fica no caminho. Então a arca vai parar na casa de Obed-edom e fica 3 meses. 3 meses na casa de Obed-edom, tudo prospera. Sabe quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Nada aconteceu. Mas durante 3 meses, tudo prosperou na casa de Obed-edom, porque onde tem um povo, uma família que se dobra diante da presença, a presença de Deus vem e muda tudo. Amém? Ah, mas eu perdi tempo. Se você se colocar diante da presença de Deus, não importa se você perdeu algum tempo, se coloca, porque Ele vai restaurar, Ele vai transformar a sua casa, Ele vai transformar a sua vida, a ponto de tudo à sua volta ser transformado. Amém? Essa é a realidade do Evangelho. E quando começou a prosperar, a notícia chegou a Davi: olha, Obed-edom, a família que você deixou, a arca está prosperando. Então Davi reúne o conselho, os sacerdotes, os levitas, e ali, após entender a real forma da arca ser transportada, ele estabelece novamente uma comitiva para transportar a arca, e a presença de Deus, ela é estabelecida em Sião. A presença de Deus, ela é estabelecida num lugar aberto, não mais num tabernáculo. E por orientação do profeta Gade e Natã, Davi estabelece adoração, levitas e sacerdotes, para adorarem e intercederem diante da presença 24/7, 24 horas, 7 dias da semana, diante da presença de Deus, contemplando a face de Deus, sendo transformados pela glória de Deus. Algo que era antes reservado apenas para o sumo sacerdote, agora era manifesto para toda a terra de Israel. Aleluia! E tudo era transformado. A palavra de Deus diz, se você olhar no texto, você vai ver que tudo prospera. Você vai ver que Davi, ele começa a destruir inimigos. Povos que eram inimigos de Israel perdem as batalhas. Estradas foram edificadas. O reino de Israel, ele cresce em autoridade entre as nações, fruto da glória de Deus, da presença de Deus, adorada, venerada, contemplada todos os dias. Essa é a glória de Deus. Mas eu quero mostrar para os irmãos o maior sintoma da presença de Deus nas nossas vidas. Eu quero mostrar para vocês um grande sintoma de interagir com a presença de Deus todos os dias. 2 Samuel, capítulo 9, verso 3, diz assim, a gente leu: resta alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar amor? Resta alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar lealdade, benevolência? Ainda há um filho, ainda há o último homem, Mefibosete. Isso me diz uma coisa, isso me diz que o resultado, um dos maiores resultados da presença de Deus na nossa vida, olha para cá, um dos maiores sintomas da presença de Deus na minha vida, não é a quantidade de dinheiro que a gente ganha, não é a nossa prosperidade, não é quantos inimigos a gente destrói, não é nada disso. O maior sintoma da presença de Deus nas nossas vidas é uma grande compaixão que flui do nosso interior para restaurar os feridos. Aleluia! Essa é a maior consequência de uma vida diária na presença de Deus. É quando esse amor começa a jorrar para o próximo.
é quando uma grande compaixão enche o nosso coração. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque, irmãos, assim como no filme do Dawes, o filme do Dawes era um cenário de guerra. Esse cenário aqui da vida de Davi era um cenário também de guerra, havia guerras. E numa guerra, o que você tem? Você tem pessoas dilaceradas, você tem pessoas com medo, você tem pessoas frustradas. Olha só o cenário do Oriente Médio. Aquelas pessoas já perderam as esperanças de paz. Aquelas pessoas que estão lá não têm mais esperança de ter uma vida comum, sabe? De ir para a escola, de brincar com os amigos, de sair com a família, de curtir ali um momento de refeição. Não tem. As pessoas perderam suas esperanças. Em dias de guerra são dias de frustrações. Dias de guerra são dias de conflitos, são dias de ataques. E quando eu olho para a igreja brasileira hoje, eu vejo que esse é o real cenário na igreja brasileira, um cenário de guerra, um cenário de frustração, um cenário de falta de esperança. Sim ou não, meus irmãos? Só eu que acho isso? E a Cláudia? Um cenário triste, um cenário de... eu sinto que nada vai mudar. Eu saí para evangelizar esses dias nas ruas com os rapazes e eu tenho percebido algo, que a grande maioria das pessoas que a gente evangeliza, elas não precisam que a gente fale mais de Jesus, porque elas conhecem Jesus. A grande maioria das pessoas que a gente evangeliza, a gente não precisa falar quem é o Cristo, a gente não precisa falar da obra da redenção, porque elas já sabem. A gente chega para as pessoas e fala assim: oi, você conhece Cristo? Ela conhece. Quem é Cristo para você? E ela sabe falar muito bem. Ela sabe explicar a verdade do Evangelho. Olha, que legal que se você já é cristã, aonde que você congrega? Então. Quando fala assim, então, aí você já sabe. Eu era da Batista, eu era da Presbiteriana, eu era da Assembleia, eu era da tal, eu era daquela outra. É mesmo? E o que aconteceu? Longa história. Quanto tempo você não congrega? Mais ou menos uns 3, 4 anos. E aí eu tenho uma leitura, na verdade 2 leituras. Primeira leitura que eu faço, quando a gente entrou num cenário de guerra na nossa nação, que foi a pandemia, uma guerra sanitária, uma crise sanitária, que não foi uma simples pandemia. A gente sabe que a gente estava num cenário de guerra. A gente sabe que não foi apenas um vírus que aconteceu por acaso. E quando a gente entrou nesse cenário, o que aconteceu com as igrejas? As portas se fecharam. E aquela pessoa que não tinha ali condição de congregar, não tinha uma devoção desenvolvida, o que aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas se perderam. Essas pessoas se frustraram. Essas pessoas perderam a comunhão e adoeceram. E quando a pandemia acabou, quando as portas se abriram, boa parte dessas pessoas não voltaram até hoje a congregar. E Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11 sobre discernir o corpo, sobre a importância do corpo, e muitos que não estavam discernindo o corpo. Ele fala: por acaso, será que não é por esse motivo que muitos de vós estejam doentes e enfraquecidos? Muitos, por não conseguirem se conectar mais no corpo, se enfraqueceram, adoeceram e não conseguiram mais voltar. E a segunda leitura que eu faço é, olhando, eu não sei se você percebe, mas olhando o cenário da igreja brasileira nesses últimos 2 anos, a quantidade de escândalos, a quantidade de corrupção que tem aparecido, coisas que estavam escondidas vindo à tona, a quantidade de imoralidade sexual, a quantidade de Saús que tem, morrido na sua própria espada, Saús que estão sendo expostos. A verdade está vindo à tona, segundo a própria palavra que eles pregaram, estão morrendo na sua própria espada, sendo expostos. E nesse caso, nas quedas de Saul, muitos não estão se encontrando mais como igreja. Nas quedas de Saul, e aí você veja que tanto Saul, você vai ver a consequência na vida de Mefibosete, mas Davi, quando Davi foi paralisado na primeira comitiva por não seguir os valores adequados, Uzá morre do caminho. Quantos Uzás e quantos Mefibosete estão ficando no caminho? Pessoas que não conseguem mais, não sabem mais quem elas são em Deus,
Por quê? Porque a identidade de muitas dessas pessoas foi formada naquilo que elas faziam e não naquilo que elas tinham ouvido do próprio Deus. Você já viu quando a nossa identidade é formada naquilo que a gente faz? Não, eu sou o que eu faço. Entende? Não sou aquilo que Deus diz que eu sou aquilo que disseram para mim, ou eu sou aquilo que eu faço, a atividade que eu faço, o ministério que eu exerço, e muitos exerciam ministérios, eram líderes de células, estavam ali dando aula, tinham uma perspectiva de às vezes se tornarem um pastor, um ministro do evangelho, muitos tinham ouvido palavras e mais palavras sobre o que Deus ia fazer na vida deles, mas quando ministérios ruíram a sua própria espada, muitos passaram a desacreditar daquilo que tinham ouvido do próprio Deus, porque aquilo que elas tinham ouvido do próprio Deus foi dito a partir de vasos que não tinham o caráter reprovado. Ora, se Deus reprovou o vaso, pode ser também que essa palavra tenha sido errada. Então muitos, eu não sei quem sou. Vários jovens eu pergunto na rua, eu não sei quem sou. Como que você se compara hoje com 2 anos atrás? Não sabe dizer. Por quê? Porque muito da sua identidade foi formada com base naquilo que fazia em suas comunidades. Essa era a história de Mefibosete. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Sim ou não? O texto conta aqui que Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade, nascido novo. Imagina, um menino de 5 anos de idade, nesse contexto de guerra, onde Saul é exposto e morre a sua própria espada. Esse menino, que tinha uma ama, a sua ama na tentativa de fugir e não ser morta, porque Mefibosete perde seu pai, perde seu avô, perde seu irmão Isbosete, ele perde sua família. Essa ama, na tentativa de não ser atacada naquela guerra, ela foge, e por ser apressada, por ser descuidada, ela pega esse menino de qualquer jeito, esse menino cai e ele fica aleijado das 2 pernas, esse menino fica paralisado nas 2 pernas. Uma ama, no dicionário, fala uma pessoa responsável por cuidar de alguém mais frágil numa casa abastarda. Diga comigo, uma ama é alguém responsável por cuidar de alguém mais frágil na casa de um pai abastardo. O nosso pai é abastardo, sim ou não? Nós estamos numa casa de pai abastardo, nosso Deus é abastardo, e esse pai, ele delega algumas amas, líderes, ministros, para cuidar de vidas, mas na pressa, nessa guerra, nesse conflito, tem muitas amas pegando filhos de maneira descuidada, e esses meninos estão morrendo. Irmãos, eu tenho chorado nesses dias, porque a quantidade de jovens que eu estou vendo perder a fé na internet, nas igrejas, isso tem me destruído e dilacerado nesses dias. Os Saús estão sendo expostos, os Davis estão sendo parados para serem ajustados, e nisso pessoas têm ficado no caminho. Esse garoto era filho do rei, sabe qual é o nome original de Mefibosete? Meribaal. Diga comigo, Meribaal. Você vai ver em 1 Crônicas, quando conta essa história, no capítulo 18 em diante, vai falar Meribaal é o registro dele. Meribaal, Meri, adversário, Baal, outro marido. Então esse menino, ele é gerado com uma identidade. Você vai ser adversário do outro marido que não é Deus. Você vai confrontar as trevas. Você nasceu para confrontar principados e potestades. Tem muita gente aqui que nasceu, sabe, irmãos que nasceram com esse propósito, para confrontar principados e potestades. Todos aqui como igreja, nós fomos levantados para isso. Mas no decorrer dessa história, a história desse menino é mudada, e ele é mudado para Mefibosete. Sabe qual é o significado de Mefibosete? Vergonha destruidora. Essa é a mensagem, essa é a história de muitos de nós hoje. E talvez de pessoas que estejam aqui. Nós não estamos vivendo, escute meu irmão, olhe para cá, nós não estamos vivendo apenas dias em que Deus está expondo os Saús pelo seu orgulho, pela mentira, pela corrupção, mas Ele também, Ele está expondo os Davis, Ele está paralisando os Davis na caminhada, para que haja um ajuste, e nessa caminhada tem gente ficando no caminho, nessa caminhada tem pessoas ficando nas trincheiras, nessa caminhada tem gente já sem esperança,
jogada no caminho, precisando de cura, precisando de restauração. Tem gente que está sendo amputada. Mefibosete foi amputado nas suas duas pernas. Pensa numa pessoa amputada nas duas pernas. É uma pessoa que não consegue caminhar mais sozinha. É uma pessoa que não tem mais direção. A sua identidade foi mudada. A palavra que recebeu já não faz sentido. Ela não consegue mais caminhar. Essa é a realidade de muitos órfãos de pai, não sei se foi órfão de mãe, seu avô tinha morrido, seus irmãos tinham morrido, e ele está aleijado no seu destino, num lugar de aridez, não conseguia fluir mais no propósito do Senhor. E é nesse cenário de desesperança, é nesse cenário de caos, que tem um cara que podia seguir vida. Nesse cenário de desesperança, de frustração, isolada, que tinha um outro cara que ele podia seguir agora. Ele era rei, ele foi comissionado para governar. Ele podia estar lidando com coisas muito grandes, com pessoas que dão muito resultados, mas esse cara, quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele diz, depois de trazer a presença de volta, no versículo 4, leia comigo, 2 Samuel capítulo 9, verso 4. A palavra de Deus diz: e o rei desejou saber onde está Mefibosete, onde ele se encontra agora. Diante do que Ziba lhe disse, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Esse foi o desejo do coração de Davi. Como eu disse, Davi ele podia já primeiro, no início do seu governo, celebrar quem estava dando resultado. A gente tem facilidade de celebrar quem dá resultado, mas está na hora da gente celebrar quem Deus quer que a gente coloca na mesa, e nem sempre quem Deus quer que a gente coloca na mesa é quem está dando resultado imediato, amém? Ah, meu Deus do céu, está na hora da gente celebrar aqueles que Deus ama na nossa mesa. A gente é acostumado a olhar as pessoas pelos resultados que elas trazem. Não, nós precisamos olhar para as pessoas segundo a identidade que Deus deu para elas. E Deus ama. Mefibosete era filho do rei, você é um filho do rei, o seu irmão é filho do rei, amém? Aleluia. Essa é a pergunta: onde está Mefibosete? Onde está Mefibosete? A primeira pergunta que Deus faz em Gênesis para o homem é: Adão, aonde você está? Adão, onde você está que não na minha presença? O desejo de Deus era que Adão voltasse para a sua presença. Mas a segunda pergunta que Deus faz para o homem, no livro de Gênesis, é para Caim. Quando Caim, ele decide assassinar Abel. Qual a pergunta que Deus faz para Abel, para Caim? Onde está o seu irmão? O que ele responde? Por acaso eu sou tutor dos meus irmãos? Por acaso eu sou tutor de outro? Essa é a pergunta que a gente faz muitas vezes. A gente tende a seguir a nossa vida quando tem gente morrendo. Só que Deus quer que a gente faça essa pergunta: aonde que está o meu irmão? Até o último homem eu vou. Deus me permita salvar mais um. Quantos aqui querem ser resgatadores de almas? Quantos aqui estão entendendo? Nos ajude a salvar mais um. Eu vou até lá, eu vou atrás, eu vou até ele. Onde que ele estava? Olha só o que o texto diz: diante do que Ziba lhe disse, na casa de, que significa vendido, na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Oh meu Deus. Então a gente está vendo a história de um jovem, de um menino, que ele é órfão, ferido na sua alma, ferido na sua identidade estava completamente desfigurada. Um jovem que estava aleijado no seu destino, não sabia mais para onde ir, não tinha mais condição de caminhar sozinho. Quantas vezes já perguntei para jovem: cara, quem você é hoje? Eu acredito que você já fez muitas vezes essa pergunta. Me defina você. O que as pessoas falam? Eu não sei. Quem é você hoje? Compara você com 3, 4, 5 anos atrás. E muitos falam: eu não sei mais quem sou eu. Por quê? Porque a definição que ela tinha de si mesma estava baseada naquilo que ela fazia. E quando por algum motivo, por descuidos de amas, por descuido de homens que foram expostos, quando a atividade, quando o sonho é abalado, muitos não sabem mais quem são.
e param no lugar chamado Lodebar. O que é Lodebar? Um lugar sem pasto, um lugar sem alimento, um lugar de aridez, um lugar de sequidão, um lugar onde eu começo a duvidar das palavras que Deus tinha me dado no passado, porque eu não vejo mais esse alimento hoje, eu não vejo mais essa realidade hoje, então eu começo a me questionar, será que tudo isso que eu ouvi de Deus anos atrás é verdade? Será que aquilo que eu vivi no encontro com Deus, lá naquele lugar, e aquela pessoa colocou a mão na minha cabeça, será que aquilo vai se cumprir? Será que aquilo que eu entendi na palavra há alguns anos, e que feriu a minha vida, será que isso é verdade? Ou só foi fruto de uma emoção, um emocionalismo, uma carismania? Avivamento? Não, avivamento, o que aconteceu no início dos anos 2000 foi uma loucura, não, isso não foi avivamento. E começamos a medir a nossa frustração e culpamos muitas vezes o próprio Senhor por estarmos vivendo aquilo que a gente está vivendo. Irmão, eu não sei se você está entendendo, eu não sei se isso já aconteceu com você, eu não sei se é essa a realidade que você está agora, eu não sei se você está em Lodebar, em lugares áridos, eu não sei se você está se sentindo aqui aleijado nas suas emoções, mas uma coisa eu sei, se tiver Mefibosete aqui, não é Davi que vai trazer Mefibosete para a mesa, é o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, está chamando os seus de volta para a mesa. Aleluia, levanta a mão, glorifica o Senhor, meu irmão, Deus está aqui, o filho de Davi está aqui, aleluia, 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 glória a Deus, sabe o que o Senhor vai fazer contigo nesses dias? Ele vai fazer promessas ressurgirem no seu coração, Ele vai te relembrar do primeiro amor, Ele vai te colocar de novo no lugar de saudade, onde Ele vai reafirmar aquilo que você é, Ele vai reafirmar os sonhos que Ele teve contigo, os planos que Ele tem para ti, aleluia, aleluia, Ele vai te tirar desse cansaço. Vinde a mim, vocês que estão cansados, vinde a mim, vocês que estão já desistiram desse sistema, olhando para esse sistema, vocês estão entristecidos, ei, vem a mim, vem no meu coração, porque, aprendam comigo, eu sou manso e humilde, se deleitem em mim, eu vou trazer descanso novamente para vocês, eu vou trazer descanso, eu vou trazer alívio, eu vou trazer paixão novamente, e foi isso que Davi fez. Davi, ele chega para Ziba e fala assim no verso 5, coloca aí no verso 5, então em seguida, Davi mandou trazê-lo, da onde? Da cidade de Lodebar, pode trazer, traz esse cara que está em frustração, traz esse cara que está ferido e põe aonde? Põe na minha mesa, põe na mesa do rei, porque ele era filho de Saul, ele é filho do rei, ele vai sentar na minha mesa, vai comer comigo. Portanto, Ziba, vai e restitui tudo aquilo que Mefibosete perdeu. Vai e restitui todas as propriedades que foram roubadas. Você vai ficar servo de Mefibosete, você vai servir a casa dele. E de hoje, até quando a gente viver, Mefibosete vai comer na minha mesa em Jerusalém. É sair de Lodebar, no lugar de aridez, e chegar e descansar num lugar chamado Jerusalém, cidade da paz. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E sabe o que ele restitui? Ele restitui tudo. Aquilo que você acha que nunca mais você vai viver, ele restitui. Ele restitui a fome. Ele restitui a capacidade de servir, Ele restitui a fé fervorosa, a vida de oração que se perdeu. Você não precisa ficar se cobrando, mas eu orava mais no passado e hoje eu não consigo. Ele vai te restituir a fome, Ele vai te restituir a capacidade de gerar vida, aleluia. Ele é Deus e nos coloca na mesa novamente. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tem gente que o Senhor está trazendo para a mesa hoje. Tem gente que o Senhor está vindo com óleo de alegria.
Ele está removendo o cansaço, Ele está removendo as dores que as amas no descuido deixaram você sofrer, mas o Senhor está trazendo e está restaurando, derramando do seu azeite fresco. Há azeite fresco na mesa do rei, há pão fresquinho na mesa do rei, há vida, há vinho, há trigo na mesa do rei. Aleluia, aleluia, vamos lá, vamos lá. Se você é um Mefibosete, esse é o convite de Deus para você. Agora, se você não é um Mefibosete, deixa eu te dizer uma coisa: você está sendo chamado para a confraria dos Davis, os homens que vão se levantar e vão correr. Ei, traz para mim, traz para minha mesa, para comer junto comigo. Traz médicos resgatadores, homens que vão resgatar, porque a grande comissão, ela é precedida pela grande compaixão. Diga comigo, a grande comissão é precedida pela grande compaixão. Ah, pastor, mas eu já chamei fulano para vir na igreja e ele não vem. Quem já disse isso? Vem, se entrega aí, confessa seu pecado. Eu já chamei para vir na igreja e fulana não veio. Eu já mandei mensagem, mandei WhatsApp ontem, pastor, ela não veio. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi no passado, ano passado. Eu passei 5, 6 anos aqui nessa igreja, pregando aqui, sem conhecer essa comunidade. Eu passei 5, 6 anos aqui, pregando nessa igreja, sem ter descido ali fora para conhecer as pessoas. Muitas vezes a gente chamava pelo Instagram, muitas vezes a gente pedia para os irmãos chamarem, mas ano passado, quando a presença de Deus nos tocou, eu lembro do dia que eu cheguei na salinha, eu estava com alguns líderes, eu peguei uma folha, um papel de guardanapo, e eu fiz um círculo, lembra disso? Eu dividi em 4 quadrantes, coloquei uma setinha para cá, até o mangue, para cá, até a Interativa, para cá, até o hangar, ali o aeroporto, para cá, até a Chore. A gente dividiu o grupo, de 3, 4, 5 pessoas para cada lado. Deus colocou no nosso coração, pisem na rua e declarem o meu amor por eles. E aí a gente desceu em duplas, trios, em grupos, e a única coisa que a gente fazia era orar o Pai Nosso que estás nos céus, indo daqui para lá, depois fazendo a circunferência até a gente se encontrar no lugar. Todos os dias a gente passava, abraçava as pessoas. Eu lembro que eu falava, quero fazer uma oração com você. Essa eu tenho certeza que você sabe, a oração do Pai Nosso. Você conhece? Eu conheço, então nós vamos orar junto. Eu lembro um dia que teve um assassinato, logo no início do ano passado, e a gente começou a orar, clamando a Deus para que não houvesse mais guerra aqui nessa região. As 2 facções estavam em guerra, havia uma promessa de derramamento de sangue, e eu lembro que a gente passou aqui evangelizando, passamos por uma igreja, tinha um caixão, e eu não me dei conta, fui andando, daqui a pouco o Senhor falou assim, volta, e eu voltei e olhei, era o rapaz, o traficante que tinha sido assassinado. E quando eu olho para o lado, tinha 20, mais ou menos 20, 22 homens parados no portão, com aquela cara de faca na caveira, sangue nos olhos, querendo literalmente sangue, derramamento de sangue. Eu lembro que eu cheguei para aqueles rapazes, um me conhecia e falou assim, oi pastor, você está aqui? Eu falei, ei Luiz, dei um abraço nele. E o Senhor falou comigo, abraça um por um. E eu fui abraçando um por um. Um por um. Um por um. Um por um. Dos 22 que estavam ali. Eu falei, agora dá a mão. Nós vamos fazer uma oração. E eu sei se vocês conhecem essa oração, que vocês são tudo filho de crente. Eu falei, me dá a mão aqui. E a gente começou a orar. Pai nosso que estás nos céus. Senhor, revela o seu caráter de pai na vida desses filhos, ainda que eles tenham sido ofendidos pelo pai terreno, eles têm um pai que está no céu, um pai que ama, um pai que nutre, um pai que libera a identidade do alto. Eu comecei a orar, aí na hora que eu falei, perdoai as vossas dívidas, Senhor, e transmite o seu perdão, um coração perdoador, não vai ter guerra nesse bairro, e eles tudo assustados assim. Não teve mais guerra depois daquele dia, nos períodos que a gente estava orando aqui, e a gente foi rodando esse bairro, e aí enquanto a gente estava rodando, as pessoas começaram a chamar a gente para tomar café, né Felipe? Os traficantes pediram para a gente continuar orando, para não parar por eles. Deus abençoe os traficantes, Senhor.
Mas quebra o negócio deles. Eu falei, eu sei como é que você sai daí. Eu li a sua cartilha. Você sai de duas maneiras, ou morto ou crente. Você vai sair crente em nome de Jesus. E aí a gente começou a ser chamado para sentar na mesa. A gente começou a ser chamado, enquanto a gente estava aqui pregando, nada. Mas enquanto a gente pisou na terra, a gente começou a ser chamado para entrar dentro da casa. Você vai lá na casa ali, vira a esquina, ô pastor, você está aqui, ô Felipe, ô Tiago, ô não sei o que, toda hora, as pessoas chamam. Esses dias eu estava saindo, uma pessoa falou assim para Jessiquinha, ô irmã, você falou que ia me visitar semana passada, estou esperando. As pessoas cobrando. E aí a gente começou a sentar na mesa. Esse daqui, ó, batizou um homem com Alzheimer, com poucos dias para morrer. Esse homem não falava nada. E aí Sérgio pregou o evangelho para ele, pegou na mão dele. Você recebe Jesus como seu Salvador? Se você receber, aperta minha mão. Não foi, Sérgio? Você quer se batizar? O louco perguntou, você quer se batizar? Mas como é que eu vou levar o cara que tem Alzheimer? Ele não se mexe, ele não anda. Como que eu vou levar o batistério? Ele não se importou com isso. Tem água? O que impede de ser batizado? Tem água no baldinho? Vão batizar por aspersão. O batismo é por imersão ou por aspersão? Não interessa. Interessa a decisão do coração em se entregar para Cristo. Aleluia! Você acha que tinha água à vontade lá na Judéia? Período de crise hídrica, meu amigo, batiza, pega água, joga na cabeça, está salvo. Aleluia, aleluia. E foi aí que a gente conheceu um cadeirante, seu Paulo, cadeirante que chegou para a gente, confessou os pecados, levantou da cadeira, foi curado, irmãos, um cadeirante foi curado aqui ano passado. Por quê? Porque a gente se dispôs a tocar quem estava enfermo lá fora. Seu Paulo se levantou da cadeira curado. Ele subiu essa rampa aqui sozinho, com a perna fininha, porque anos sua perna foi atrofiada por causa da doença degenerativa. Ele tomou um tiro aqui e não conseguia sentir mais os pés. Eu orei no dia e nada aconteceu. Nada. De repente um doido chamado Rafael me manda um vídeo falando aqui, ó, seu Paulo, e seu Paulo com a cadeira de roda. Antes, a cadeira de roda que me levava, hoje eu levo a cadeira de rodas. E gritando para todo mundo, Jesus é meu Salvador, eu sou soldado de Cristo. E esse cara se levanta, confessa os pecados, batiza aqui, durante uma das noites, ele tem um encontro com o Senhor, com um anjo que chega para ele e fala assim, daqui a tantos dias eu vou te levar de volta, vou te levar para casa. Aí ele chega para Rafa e fala, Rafa, eu tive um encontro com um anjo e ele falava para mim que Deus ia me levar para o céu em tantos dias. E o Rafa falou para ele, seu Paulo, por que, seu Paulo? Fica aqui conosco, você não quer ficar com a gente, seu Paulo? Eu estou com saudade do meu Senhor. Passa alguns dias, a gente não vê mais seu Paulo na rua. Liga para a assistente social do bairro, cadê seu Paulo? Morreu sorrindo. Aleluia, morreu salvo, morreu redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele vive, vamos lá meus irmãos, ele vive, alegrem-se, mais uma vez repito, alegrai-vos no Senhor, aleluia, aleluia. E quantos foram tocados? Por quê? Porque nos dispomos como igreja a tocar os feridos. Não basta chamar para vir para o culto. Não basta chamar para vir para o culto. Teremos que chamar para a mesa. Porque a mesa cura. A tua mesa cura. Tem vinho e pão. Tem óleo, tem azeite. Tem alegria. Tem renovo. Diga comigo, a compaixão é o gatilho para o poder transformador ser liberado dos céus para a terra. A comunhão é o gatilho para a liberação do poder transformador do céu para a terra. Aleluia. É isso que nós precisamos. Agora olha só que interessante, 2 Reis capítulo 4, 30. 2 Reis, quem está comigo aí? Amém? Dá um cutucão do seu irmão e fala assim, acorda. Vamos nessa. 2 Reis capítulo 4 e 30. A Bíblia vai falar de uma passagem que fala muito comigo. Eu não vou ler toda a história aqui para vocês. Mas a história que é contada aqui fala de uma mulher rica.
de Sunem, casada com um homem idoso, e Deus, por meio das mãos do profeta, abençoa essa mulher tem um filho. Só que acontece uma tragédia terrível, o filho dessa mulher morre. Olha só, 2 Reis capítulo 4, deixa eu abrir aqui que eu não lembro qual é o versículo. 2 Reis capítulo 4, 19. 4:19 diz assim: então ele gritou ao pai: minha cabeça, ai, que dor na cabeça. O pai imediatamente rogou a um servo: leva-o à sua mãe. 20. Este o tomou e o levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, então morreu. A gente está falando de uma casa que tem recurso. Esse menino tinha tudo para viver uma vida boa no Senhor, mas esse menino é afetado na cabeça, e ele morre. Quantos jovens, quantos meninos, quantas mulheres estão sendo afetadas na cabeça nesses dias? Confusão, Satanás está atacando pessoas. Você chega aqui do nada, ai, uma angústia. Você já sentiu isso? Uma vontade de sair correndo daqui. Você foi afetado na cabeça e sem perceber. E você começa a questionar uma série de coisas. Você começa a questionar verdades que estavam consolidadas na sua cabeça. Você é afetado e você morre. Você morre espiritualmente. Quantos homens e mulheres de Deus estão sendo afetados na cabeça e estão morrendo espiritualmente? E aí a gente vê aqui no verso 30, essa mãe, ela sai correndo atrás de ajuda. Ela chega diante de Geazi, ela não dá importância para Geazi, porque ela queria o profeta. As pessoas querem verdadeiros profetas nesses dias, homens que trazem soluções, homens que representam o Senhor, homens que têm uma palavra de direção, homens que têm um encargo que trazem segurança. Só que quando chega no profeta, o profeta estava no alto do Carmelo. Olha só, o verso, capítulo 30. Porém a mãe do menino exclamou: tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se ficardes aqui, eu não retornarei aos meus. Ela falou assim: você precisa ir comigo. Ele estava no Carmelo, em algum lugar aqui no texto fala a palavra Carmelo. Eliseu estava no alto do Carmelo. E aí Eliseu, ele faz o seguinte: não, peraí, vamos fazer o seguinte. Pega aqui, Geazi. Quem é Geazi? Geazi é o moço. Geazi é o discípulo. Pega aqui, Geazi, o meu cajado e leva lá no menino e coloca sobre o menino, porque o menino vai ressuscitar. Aí Geazi vai, como servo obediente, pegou o cajado, foi lá na casa do menino, foi em cima, o menino estava deitado na cama, colocou o cajado em cima do menino, e o menino não disse nada, nenhuma só palavra. Aquele menino continuou morto. E aí Geazi volta e fala assim: ó, não aconteceu nada não, chefe, o menino continua morto. Eu acho essa cena muito interessante, porque imagina, Eliseu está no alto da montanha, no Carmelo. Quem é que estava no alto do Carmelo? Elias. O que aconteceu no alto do Carmelo? Avivamento, fogo desceu do céu. Eliseu estava lá, cultivando o lugar da presença. E muitas vezes a gente acha que o lugar de profeta é só no topo da montanha. A gente acha que o nosso lugar como profeta, e eu falo como igreja profética, é apenas ficar num lugar alto. Não, nós vamos ficar aqui diante do Senhor. E Eliseu, ele pega aqui o seu objeto aqui de autoridade e ele terceiriza a missão. Não, peraí, toma aqui, Cláudia, pega o meu, sabe aquele menino que está morto? Pega aqui o meu livro, vendeu 50 mil cópias e coloca em cima dele. Sabe, aquele curso lá que eu gravei na internet, que já vendeu mais de 2.000 unidades, que eu dei mentoria, Natan, pega e coloca sobre aquele seu colega. Deixa eu te falar, nossos cursos, nossos sermões, nossos livros, diante de quem está morto, não serve para nada. Não adianta, não são informações que vão curar as pessoas. Não. Não é a nossa autoridade, nem o nosso serviço que vai curar alguém. É por isso que Deus não nos pede o nosso serviço. Ele fala assim: filho meu, dai-me o seu
Coração, porque se eu tiver um coração quente, eu tenho porção para impartir com as pessoas, aleluia. As pessoas que vão ser levadas para curar, para ser um resgatador, não é quem está cheio de conhecimento. Muitas vezes o conhecimento traz orgulho. Quem vai trabalhar para curar as pessoas são aqueles que têm um coração aquecido. É por isso que você não precisa de um cajado para fazer a missão, não. Você precisa só ter um coração diante do Senhor, aquecido, porque se você tiver um coração aquecido, você vai trazer vida para quem precisa de vida. Aleluia. Aleluia. Não são os mais instruídos que vão cumprir a grande comissão, são os mais apaixonados pelo Senhor, que o amam de todo o coração, de toda a alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Tudo que a gente tem, toda a nossa produção, tudo isso é um lixo, é nada, é nada, é nada. Não dá para a gente terceirizar. Claro, traz edificação, mas diante do morto é nada, porque o que vai curar o morto? É vida. O que vai curar as pessoas, Igor? É vida, é vida, é vida impartida, aleluia. Quando ele percebe que aquilo não tinha curado, o que ele faz? Olha só o que o versículo fala, versículo 34, deitou-se sobre, vamos lá, versículo 34, leia comigo, em seguida, não vai ser o nosso serviço apenas, vai ser, primeiro começa no boca com boca, diálogo, relacionamento, olho com olho, atenção, mão com mão, serviço abnegado. Não são as nossas instruções, não são os nossos cursos, não são os nossos sermões que vão curar as pessoas. Diga comigo, boca com boca, relacionamento, olho com olho, atenção, mão com mão, serviço abnegado. Amém? Aleluia, é isso que essa geração precisa, é isso que muitos jovens que estão lá fora e não terceirizem isso. Se Deus está falando aqui, não é falando para mim como pastor apenas, é uma igreja profética e apostólica que o Senhor quer levantar nesses dias, homens que saem da zona de conforto, mas vão atrás dos mortos. Até quando? Até o último homem. Diga comigo, eu estou disposto hoje a ir até o último homem. Tem um texto que eu gosto muito de... Não vou falar desse agora não, deixa para lá. Senão eu acabo abrindo várias caixinhas. Então tá, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Esse texto me pegou ontem. É bem curtinho. Atos capítulo 9, final do capítulo 9. Aleluia. Vocês estão aí, gente? Glória a Deus. Deus é bom. Olha só. Vocês conhecem essa história de Atos capítulo 9? Pedro, ele vai na casa de uma menina que estava morta, chamada Dorcas. Pelo poder do Espírito Santo, ele ressuscita essa menina. Dorcas se levanta. E logo depois de se levantar, o fato fica conhecido por todo mundo na cidade. Todo mundo passa a conhecer Pedro. Pedro podia estar sentando nas melhores mesas. Pedro podia estar caminhando nos grandes púlpitos, nas grandes plataformas. Mas olha só o que a palavra diz, verso 42. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles, chamado Simão. Irmão, você sabe o que é um curtidor de peles? Curtidor de peles é um cara que pega animal morto, tira a pele do animal morto, coloca no varal, deixa o corpo secando ali. Vocês acham que é uma casa bonitinha, arrumadinha, jeitosinha, respeitadinha, com um glamourzão? Não, era um lugar de rejeição, era um lugar de fedor, era um lugar de coisas apodrecidas, e é nesse lugar que Pedro decidiu pernoitar depois de ressuscitar alguém. Isso me fala que nesses dias, aqueles que vão ser usados pelo Senhor para manifestar o seu poder, não são caras que vão sentar nas grandes mesas, nem participar de grandes plataformas, mas são homens que vão entrar em lugares que ninguém quer entrar, lugar onde tem coisa podre, lugar onde tem vale de ossos secos, mas ali vai jorrar vida.
é estar entre aqueles que são desprezados, é sentar com aqueles que ninguém quer sentar. Oh meu Deus, traz em nós, trabalha em nós. O Senhor tem trabalhado no meu coração, meus irmãos. Essa mudança é recente no meu coração, porque durante 5, 6 anos eu preguei aqui sem pisar no chão ali do meu bairro, e hoje eu aprendi a amar esse lugar. Hoje eu aprendi a amar as viuvinhas desse lugar, as mulheres, os homens que estão aqui nesse lugar, os endemoniados que estão nesse lugar, para a gente expulsar e libertar e gerar vida. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ou seja, você vai ter que aprender a fazer trabalho sujo, cara. Não dá para ficar apenas fazer trabalho limpinho. Eu vou vir aqui, que legal, eu estou aqui na torre de oração, eu vou ficar aqui gostosinho na oração. Não, você vai ter que descer do monte, você vai ter que descer do monte, descer do Carmelo. Por quê? Porque lugar de profeta não é só no alto do monte, lugar de profeta é na casa da viúva para trazer azeite, lugar de profeta é multiplicando pão, lugar de profeta é pegando bacia de sal para curar a esterilidade da cidade, lugar de profeta é tocando o leproso, é na rua, assim como Jesus. Você pode glorificar o Senhor. Oh. Eu não quero pregar essa mensagem tão rápido. Isso precisa descer no seu coração. Isso precisa azedar no seu estômago. Agora você precisa entender que para esse menino ser levantado, o profeta precisou deitar sobre o menino morto. Boca com intimidade, olho com atenção, mão com serviço abnegado. E aí o que o texto diz? Coloca aí, volta para o texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 35. 2 Reis, capítulo 4, verso 35. Diga comigo de novo, boca com olho. Vocês estão aí? Boca com olho com mão com. E quando ele deitava, o menino se aqueceu. Viveu, cumpri minha missão. É isso? Não, o que aconteceu? O menino voltou a morrer, ficou roxo. O que ele percebeu? Deitou de novo, o menino começou a se aquecer de novo. Se você vê em 1 Reis capítulo 17, que acontece uma história semelhante, Elias deita 3 vezes. Deitar 2, 3 vezes, está falando de quê? De persistência. Persistência. Insista na vida das pessoas. Insista, não desista de quem Deus não desistiu. Eu lembro quando o Léo não está aqui, ele está ali. Eu lembro, Léo, lembra? Quando ele chegou, quebrado, lascado, aí eu puxava o Léo, deitava sobre ele, gordo com gordo, boca com boca, olho com olho, mão com mão. Daqui a pouco ele saía. Não, vem pra cá, meu. Ops, bora, onde você está? Não, deitar de novo, boca com boca, olho com olho, mão com mão. E aí o que o texto diz que acontecia? Que o menino, quando ele se deitava, o menino peraí, o menino espirrou onde? Se tá boca com boca, o menino espirra, ele espirra aguenta o espirro e o catarro de morto na sua cara. Que pastor? Sim, aguenta o espirro e o catarro de morto podre na sua cara, porque por mais que esteja fedendo, por mais que esteja com cheiro de podre, vai valer a pena, porque é uma vida para o Senhor. Até quando? Até o último homem. Quantas pessoas estão mortas à sua volta? Quantas pessoas que já queimaram o Natan para o Senhor, Jenny, que estão hoje morrendo? Mas eu não vou poder não, porque tem um culto na quinta-feira. Falta o culto, mas se deita sobre o morto. Eu vou falar de novo, não posso, porque terça-feira tem oração, eu tenho escala, quinta-feira falta o culto, mas se deita sobre o morto, porque você vai ter tempo para trazer ele de volta para o culto, e agora você não vai subir sozinho, você vai subir com ele. Senhor, trabalha nas nossas vidas. Trabalhe nas nossas vidas. Levante um exército sobremodo numeroso aqui nesse lugar. Sopra Espírito Santo de Deus. Sopra Espírito Santo de Deus. Você vai ter que aprender a lidar com espirro. A gente vai ter que aprender a lidar com espirro.
Às vezes chega uma pessoa, dá trabalho, a gente já quer rejeitar, porque as pessoas, não, porque não dá resultado. Eu não estou preocupado com quem dá resultado, eu estou preocupado com abraçar as sementes, porque a semente de Deus pode não dar resultado hoje, mas amanhã vai dar 30, 60, 100 por 1. Abrace as sementes. Tudo que Deus está colocando, abrace, vai até elas, adube, vai ter espirro na sua cara, mas a obra de Deus não é coisa fácil não, meu irmão. A obra de Deus não é coisa fácil. Se você acha que a igreja é coisa fácil, não é coisa fácil, mas é muito difícil. É difícil. Se você quer algo mais fácil, vai na loja de sorvete, é docinho. Agora igreja, você vai ter que tocar em coisa morta. Igreja, você vai ter que passar por lugares mortos. Ei, e não olhe para cá, ninguém se deitou na minha vida. Ei, se você está aqui, é hora de você se deitar, é hora de você se levantar, amém? Ah, Senhor, fale conosco. Porque ainda que seja duro, ainda que seja difícil, tem uma recompensa, a coroa da vida, a coroa da alegria, quando você chegar nas regiões celestiais, e você reconhecer aqueles que você apresentou de maneira madura diante do Senhor. Tem recompensa, Mateus, tem recompensa, recompensas eternas, resultados eternos. Ajuntemos tesouros nos céus, em que a traça nem a ferrugem podem consumir, podem corroer. Um texto que eu tenho ficado apaixonado nesses dias, é o texto de Paulo a Filemon, a carta de Paulo a Filemon. Coloca para mim, eu gosto dessa carta, porque quando você olha Filemon capítulo 1, verso 1, quem está comigo? Amém. Filemon capítulo 1, verso 1, eu amo essa carta, é muito curtinha, vale a pena você ler hoje. O texto, Paulo vai falar assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a ti, Filemon, nosso amado cooperador. Eu gosto dessa carta porque de 9 das 13 que Paulo escreve, ele começa assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Ou ele começa: eu, Paulo, convocado pelo Senhor como apóstolo aos gentios. Em todas as cartas ele está ressaltando a sua função apostólica, na defesa do seu apostolado. Por exemplo, em Gálatas, onde havia um embate muito grande. Então ele começa as primeiras cartas, nas primeiras viagens missionárias que ele tem, ressaltando o seu apostolado. Agora aqui, já estamos falando da terceira viagem. Esse cara está preso em Roma, a primeira vez que ele é preso em Roma. E ele escreve: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Eu, Paulo, alguém que já morreu. Eu, Paulo, alguém que já renunciou a todas as coisas pelo bem do Cristo e de seu propósito. Ah, eu amo isso. Por que ele não chega aqui se apresentando como apóstolo? Porque não importa mais. Não importa a função, não importa o título, não é o título que vai ressuscitar a pessoa, não é a função que vai ressuscitar. Não, aqui Paulo já está no final, já está caminhando para o fim da sua vida, e ele está ressaltando as suas renúncias, as suas marcas, as quais ele podia se gloriar nos seus sofrimentos. Aleluia. E por que ele está fazendo isso? Eu gosto muito, porque ele está com um cara aqui chamado Onésimo. Diga comigo, Onésimo. Onésimo é um escravo que fugiu, provavelmente de Filemon, e esse escravo vai parar na prisão, e ele agora se encontra com Paulo, e ele, pelo testemunho de Paulo, ele se converte a Cristo. Que história linda. Um cara que deu trabalho, ele é preso, e lá na prisão, pelo testemunho de Paulo, ele encontra o Senhor. E esse cara está fugindo de quem? Está fugindo de quem? Dos seus senhores. Ele está fugindo de quem? De Filemon. Olha só quem é Filemon, que a Bíblia fala. A primeira coisa que Paulo fala de Filemon: amado. Você sabe qual é o significado de Filemon? Filemon, um homem amável, um homem que ele é rico em afetos, um homem que tem um amor abnegado. E Paulo vai começar essa carta ressaltando, testemunhando, sabe, reafirmando a identidade de Filemon. Você é amável, você é aquele que tem uma fé fervorosa, um serviço abnegado por todos os irmãos.
E Paulo tinha quem? Tinha do seu lado? Onésimo. Não, tinha Timóteo, mas quem que ele estava na prisão? Onésimo. E Onésimo, o real significado de Onésimo era aquele que é útil. Diga comigo, aquele que é útil. Alguém que é proveitoso no reino de Deus. Quantos aqui são proveitosos no reino de Deus? Amém? Onésimo era alguém que recebeu uma identidade de utilidade. Você é útil para mim. E aí Paulo vai escrever no verso 11, olha só o que diz. Paulo escrevendo para Filemão: Filemão, ele no passado te foi útil, entretanto agora, ele no passado te foi inútil, entretanto agora, tanto a ti quanto a mim. Ele está falando: Filemão, eu sei que ele deu trabalho. Filemão, eu sei que ele te trouxe prejuízo. Filemão, eu sei que ele não te trouxe nenhum resultado. É o que acabei de falar, a gente não pode ficar apenas celebrando quem traz resultado, a gente tem que celebrar aqueles que o Senhor está colocando na nossa mesa. O Senhor está confiando em nós para restaurar a utilidade daqueles que tiveram sua identidade desfigurada. Vocês conseguem entender? Nesses dias o Senhor está procurando Filemões na terra para restaurar a identidade daquele que tem a sua identidade desfigurada pelo pecado, desfigurado pelos traumas do passado. Meu Deus, Deus está confiando em pessoas aqui para serem médicos resgatadores, ministros da reconciliação. Aleluia. Filemão, esse cara foi inútil no passado, esse cara te trouxe prejuízo, mas ele é útil agora. Ele é um vaso quebrado, ele se arrependeu. Talvez Filemão, se você fosse Filemão, você diria: não, Senhor, não, esse cara já deu muito trabalho aqui, esse cara já deu trabalho na minha vida. Pensa comigo numa pessoa que já deu trabalho para você. Pensa comigo, aquela pessoa lá, Léo, que já deu trabalho lá. Pensa comigo, aquela pessoa que já deu trabalho na sua casa. Já pensou, né? Deus quer restaurar essa vida. E sabe quem Deus quer usar para restaurar essa vida? Você. Ele no passado te foi inútil, mas hoje é útil. Sabe qual é o maior prazer que o Senhor tem? É ver os seus servos Filemões, aqueles que são cheios de amor, carregando os vasos quebrados para serem transformados nas mãos do oleiro, porque nas mãos do oleiro tem cura, nas mãos do oleiro tem restauração, meus irmãos. Aleluia. Talvez se fosse conosco a gente falaria: não, eu não quero essas pessoas. Deixa eu te falar, nesses próximos dias tem muito Onésimo que vai voltar para a casa do Senhor. Vou falar de novo, nesses dias tem muito Onésimo que trouxe prejuízo na casa de Deus, que não teve utilidade, mas o Senhor está dizendo: ei, recebe, porque hoje ele é útil para mim, vai ser útil para você, eu tenho uma obra na vida dele, restaure, eu estou confiando a você, para que seja um restaurador na vida dele. Não, pastor, não vamos receber essa pessoa não, olha, já azedou o relacionamento, já não dá mais. Ah é? Se der trabalho, deixa comigo que eu pago a conta. Não foi o que Paulo falou? Paulo chega para Filemão e fala assim: Filemão, recebe, porque se te der algum prejuízo, eu pago a conta. E deixa eu te falar, Cristo já pagou a conta na cruz do Calvário, o sangue dele foi derramado. Vamos lá, meus irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 20, Filemão, versículo 20, diz bem assim: sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor, por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração. Sabe quem é Filemão? Aquele que reanima o coração das pessoas. Os Barnabés, filhos da consolação. Deus está chamando para se levantar os Barnabés aqui nessa noite, aqueles que reanimam os corações. Filipe, você foi chamado para ser um Barnabé, um Filemão, aquele que vai reanimar corações, aquele que quando as pessoas estiverem, está cansado, ei, se levanta, tem azeite fresco, tem óleo fresco, tem vigor, tem trigo, tem azeite. Homens que serão restaurados nas suas emoções, homens que serão restaurados na sua vocação. Mas pastor, aquela pessoa deu trabalho. Sim, deixa comigo, deixa com a gente. Quando alguém falar: não, mas aquela pessoa dá trabalho, você vai falar: deixa com a gente. Eu lembro que há alguns anos atrás, mais ou menos
6 anos atrás, um casal estava vindo para Juntos por Ti, e um pastor chegou e falou assim: olha, pastor Dan, cuidado, hein, esse casal deu muito problema, esse casal, olha, não confia não. Eu: pode deixar, deixa comigo, você não quer não? Eu cuido então. Deus paga a conta. Se tiver prejuízo, Ele paga. E Deus foi restaurando essa família. Deus foi potencializando. Ano passado, 2 anos, um outro pastor chegou: olha, esse casal está dando muito trabalho. Esse casal não está querendo dividir. Você não quer não? Deixa com a gente então. Sabe por quê? O que as pessoas precisam é de amor. O que as pessoas precisam é de amor, é de compaixão, é de vida. Deus está levantando aqui Filemons nessa casa, homens que vão se encher de compaixão para restaurar pessoas, para restaurar vidas. Isso não é um trabalho do pastor Dan, é da igreja do Senhor. Não olhe para mim como, agora é tudo para ele. Não, é uma igreja que está se levantando, um exército que está se levantando. Quantos querem ser como Filemon? Quando a gente olha a história de homens como Paulo, se não tivesse Barnabé e Ananias, quem seria Paulo? Quem foi Ananias? Aquele que quando ninguém queria ir, ele foi para tocar nos olhos de Paulo, para trazer vida. Quem foi Barnabé? Quando os apóstolos em Jerusalém estavam querendo rejeitar, com medo de receber Paulo, alguém que dá trabalho, Barnabé falou assim: não, ele é um vaso de glória, ele foi escolhido pelo Senhor. Se não tivesse Barnabé e Ananias, não teria Paulo. Se não tivesse Paulo, não teria Onésimo e Filemon. Ei, é hora de você se levantar para ser um Barnabé, porque o próximo Paulo pode estar passando ali fora. Não, eu vou falar de novo. Deus está querendo te levantar como um Barnabé, porque o próximo Paulo pode estar passando ali na porta. Me dá graça, Senhor. Comece a clamar: nos dê graça, Senhor. Você não foi chamado aqui para um cultinho, meu irmão. Acabou esse negócio de, eu vou para a igreja, eu quero ir para a igreja para ser cuidado. Não, no início você é até cuidado, mas você tem que estar sendo desenvolvido para cumprir essa missão. Acabou. Muitas vezes a gente olha: nossa, só tem jovem nessa igreja aqui, qual é a minha missão? Se você está olhando, só tem jovem, é porque você está olhando querendo receber alguma coisa. Está na hora de você olhar, querendo dar e formar pessoas, ensinar como é que se faz. Pastor Rodrigo falou aqui: ninguém faz como os mais velhos. Ora, se ninguém cozinha como os mais velhos, se ninguém trabalha como os mais velhos, está na hora dos mais velhos se levantar para ensinar. Porque o que a gente está vendo nessa geração é uma geração, sim, que corre mais rápido, mas essa geração que corre mais rápido precisa de direção. E é necessário que você, como pai, se levante nesses dias. Pais, se levantem. Se levantem, porque um poderoso exército está se levantando, e você foi chamado para profetizar. Você foi chamado para proclamar as verdades do Evangelho na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua família. Aleluia, aleluia. Deus está aqui. Aleluia. E o último ponto que eu queria compartilhar. Senhor, o último ponto. O último ponto está em 1 Samuel capítulo 1, 9. 1 Samuel capítulo 1, 9, diz assim: certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto ao dos pilares da entrada do santuário, Ana se levantou. Sabe, eu não vou entrar nessa história aqui, eu só quero compartilhar algo rápido. Nesses dias onde o sacerdócio caído está sendo exposto, nesses dias onde nós estamos vendo os Elis dessa geração, sem visão, não estão comunicando a palavra profética de maneira adequada. Esses dias em que os Elis estão sentados nas cadeiras, apoiados nas estruturas, tratando o ministério como um plano de carreira, tratando a igreja como um negócio. Muitos estão paralisados, como Eli estava sentado. Muitos estão desanimados, mas o texto diz que em dias de corrupção, em dias de cegueira, em dias em que sacerdotes estavam se envolvendo com imoralidade, Ana, uma mãe, se levantou. Aleluia. São dias de novo posicionamento. Anas, fiquem de pé. Homens e mulheres, pais nessa geração, são dias de ficar em pé, são dias de um novo posicionamento.
Enquanto Ana estava chorando as pitangas pelas suas necessidades, nada aconteceu. Mas quando ela ficou de pé, num novo posicionamento, para levantar uma próxima geração, Deus cumpriu a palavra na vida de Ana. Ana, fique de pé. Pais e mães, fiquem de pé. Famílias, fiquem de pé. Não são dias da gente ficar sentado na cadeira. Não são dias da gente se apegar ao ministério, se apegar ao banco de uma igreja. São dias de se levantar. São dias de se levantar. E o último versículo, capítulo 2, verso 18, diz bem assim: Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, enquanto subia a Siló com o marido para cultuarem e oferecerem um sacrifício anual. Agora coloca o versículo 26, diz bem assim: entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo, cada dia mais em estatura e em graça, e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Esse texto é lindo, porque ele fala dos dias em que o sacerdócio estava corrompido, fala dos dias em que os homens já estavam sem direção, sem luz, sem profecia. Havia um desânimo generalizado, havia uma frustração generalizada com o sacerdócio. Os filhos de Eli, eles pegavam as ofertas dos altares, uma liderança que está preocupada em servir o seu próprio ventre, uma liderança que entra em litígio para defender o nome. Irmão, vocês estão acompanhando as notícias? As coisas estão terríveis. Quem fica olhando as redes sociais perde a esperança no Evangelho. Mas nesses dias de desesperança, existem mães que estão se levantando. E enquanto Samuel, uma nova geração que está diante da presença de Deus, está entregue diante do Senhor, Ana não está parada em casa cozinhando não, Ana está tecendo uma túnica nova, Ana está tecendo, dando destino para Samuel. E todos os anos, Ana subia ao templo e entregava uma túnica nova para Samuel. O texto diz, imagina, Samuel foi entregue com 3 aninhos de idade, nas mãos de um sacerdócio corrompido. Deus dá ordem e Ana corresponde. Ela entrega o seu filho. Você tem coragem de entregar um menino de 3 anos de idade na mão de 3 caras corrompidos? Mas foi isso que ela faz. Ela termina de dar, de mamar. Quando chega a 3 anos, ela pega um novilho de 3 anos, oferece e entrega o menino no templo. Ela corta a dependência do menino. Está falando muito do nosso papel de igreja. Muitas vezes a gente quer ficar com os nossos filhos espirituais debaixo das asas a vida toda. Mas Ana, ela guarda, diga comigo, 3. O que é 3 anos? É o tempo em que o menino, ele está desmamando de Ana. Vão chegar pessoas na igreja que a gente vai ter que ficar debaixo da nossa asa 2, 3 anos. Para quê? Para receber o leitinho. Mas passou esse tempo, agora você não recebe leitinho não. Agora você vai ser desenvolvido para estar diante do Senhor. Você mesmo se alimentando dEle. Você mesmo trabalhando para Ele. Você mesmo servindo como sacerdote dEle. Aleluia. Tem 1 ano, né, Lara? Mais 2 só. Daqui a pouco a gente te larga para soltar a bomba em todo mundo. Mas o que Ana fazia quando o menino passa 3 anos? E ele é entregue no templo, o que Ana fazia na sua casa? Uma túnica. Quantas túnicas por ano? 1? Peraí, gente, eu tenho um filho de 2 anos que eu compro uma roupa para ele, amanhã não dá mais. Cada 2 meses tem que comprar uma roupa para o Rafael. Por quê? Porque ele vai crescendo. Samuel crescia. O texto diz, entre mentes, o jovem Samuel ia cada dia mais. Então, peraí, se a túnica tinha que servir por ano, para 1 ano inteiro, e o menino crescia a cada dia, a túnica que Ana costurava para o ano,
ela era muito maior do que a estatura de Samuel naquele dia que ela subia para o templo. Sim ou não? O que isso significava? Ana, ela estava no secreto com Deus, produzindo a medida da estatura de fé que Samuel deveria crescer naquele ano, como uma boa mãe que está dizendo para o seu filho: ei, tome essa túnica aqui, Samuel, essa túnica é sua. Eu, mamãe, essa túnica aqui está muito maior que eu, está muito larga. Não, ainda que você não creia, é esse tamanho que você vai chegar, é essa medida de fé que você vai crescer, é essa estatura que você vai alcançar, aleluia, a estatura de Cristo. Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho não é apenas chamar as pessoas para vir na igreja. O nosso trabalho é trazer as pessoas para a mesa, diga comigo, para a mesa, para se alimentar da mesa do rei. Mas tem horas que eles não vão vir sozinhos. Na maioria das vezes, alguns já estão mortos e fedendo, e aí você vai ter que fazer o quê? Não adianta você delegar para o pastor. Se a notícia chegar para você, a notícia não chegou para Geazi primeiro, a notícia primeiro chegou para o profeta. Se a notícia chegar para você, Odai, não anda, sabe, pedindo para o outro, é para você, é quem recebeu a notícia, que está recebendo o encargo de ir se deitar para ressuscitar morto. Aleluia. Volto a dizer, não é quem tem um cajado, não é quem tem a instrução, é quem tem o coração, como diz Jesus. Primeira coisa, trazer para a mesa, diga comigo, trazer para a mesa. Mais forte, trazer para a mesa. Mas às vezes ele não vai ter força para vir para a mesa, você vai ter que primeiro se deitar, boca com diálogo, intimidade, olho com olho, atenção, mão com mão, serviço. Diga comigo mais uma vez, boca com boca, diálogo, olho com olho, atenção, mão com mão, serviço. Vai ter que insistir. Quantas vezes? Muitas. 3 está falando de uma medida completa. Muitas. Quantas vezes for necessário. E aí o menino vai ressuscitar. Vai ser fácil? Não. Vai ter que receber o que na cara? Espirro. Vai reclamar para o pastor que está sofrendo espirro? Não. Aguenta o cuspe. Diga para o irmão, aguenta o cuspe do morto. Aguenta o catarro podre. O bafo de onça. Aguenta. Podem ser restauradas mais uma vez. Muitas vezes a gente forma uma imagem da pessoa e a gente acha que ela vai ser aquilo pro resto da vida. Não, Deus transforma, Ele quebra um vaso e faz de novo. Creia, não desista de quem Deus não desistiu. Até quando? Até o último homem. Não, até quando? Até o último homem. Mas não basta só chamar para a mesa, não basta apenas nos deitar, não basta apenas restaurar uma identidade. Vai chegar um momento que você vai precisar costurar a medida da estatura que essas pessoas mais novas vão precisar caminhar para cumprir a grande comissão. Isso vai exigir a sua vida. Isso vai exigir intercessão, isso vai exigir oração, e isso vai exigir ensinar as pessoas como que elas podem ser desenvolvidas no Senhor. Como ensinar as pessoas a se desenvolver no Senhor? Ensinando elas a orar, ensinando a adorar e a aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Fique de pé. Aleluia.